Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estar novamente aqui com histórias que inspiram. Essa história é uma amiga que ela vai contar uma história sobre a vida dela. Eu conheci a Rose, ela foi minha aluna de cursos de cura prânica e ela também participou de algumas constelações minhas. Na verdade, ela participou de muitas constelações minhas. E eu convidei ela para contar a história. Normalmente as histórias, eu não, como que eu posso dizer, eu não combino nada com a pessoa. Na verdade, eu nem sei que história que a pessoa vai contar. Para mim também, a história que ela vai contar é uma grande surpresa. Então, eu estou aqui aguardando ela, porque como no Zoom a pessoa precisa entrar para que a gente possa começar a reunião, eu ainda estou aguardando ela entrar na reunião. Então, vamos ver aqui se ela já conseguiu entrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se ela mandou algum WhatsApp perguntando de como entrar. Então, ainda estou aqui no aguardo. Olá, tudo bom? Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, agora estou. Você está me ouvindo? Espera aqui, pode ser. Eu é que não estou te ouvindo. Espera só um minutinho. Tá bom. Que às vezes a minha caixinha de som, ela tem que reiniciar ela para ela funcionar. Ok. Agora eu estou te ouvindo. Tá ouvindo? Também estou te ouvindo. Então tá, vamos. Saudade de você, amiga, que você não tem noção. Eu também. Eu também, por conta de tudo isso, né? Mas logo, logo a gente vai se ver, com certeza. Pode Né? ter certeza. Então é assim, gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, a profissão, sua profissão, o seu nome, e aí depois você pode começar a contar a sua história. Então tá joia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, se eu puder contribuir com a minha história, compartilhar com outras pessoas tudo o que aconteceu comigo, talvez sirva até de exemplo, né, para as pessoas até evitarem o que aconteceu. Meu nome é Rosimeire, na verdade, eu sou aqui de Rio Claro e a minha profissão é assistente social, sempre trabalhei nisso. Agora eu estou um pouquinho menos focada nisso, mas trabalhando num outro projeto. E assim, o que é importante, né? A gente lembrar sempre que a gente carrega, né? Por mais que a gente não queira, a gente carrega a profissão junto com a gente, né? E a minha história começou, como que eu comecei a ter contato com as terapias alternativas, né? A minha história começou assim. Eu trabalhava numa empresa há 20 anos e assim, conhecia tudo, fazia tudo, implantei o trabalho e aquilo lá era a minha vida. E o que aconteceu? Quando se passaram 20 anos, houve a troca, né, a sucessão de pais para filhos. E aí os funcionários mais antigos acabou, né, sendo incluído no pacotão e eu acabei indo embora. E assim, por mais assim que seja normal uma demissão, para mim foi difícil porque aquilo era a minha vida. Eu era apaixonada por aquele trabalho, eu conhecia tudo. E assim, eu trabalhava assim 24 horas no ar. Então aquilo realmente, aquela perda foi tão assim, pesou tanto para mim que aquilo virou assim uma amargura, uma raiva, um rancor de tudo. Falei, nossa, tanta dedicação e aí depois acontecer isso. Mas o que pesou realmente foi o sentimento de incompetência. Quando você recebe uma demissão com 20 anos de casa, a impressão que dá é que você não serve mais para nada, que você era incompetente. Então aquilo foi muito difícil para mim. A tal ponto que eu cheguei até não querer passar mais em frente àquela empresa, evitava as pessoas que trabalharam comigo,
com o meu superior eu não tive mais contato, o telefone tocava, eu não queria falar mais com ninguém. Isso passou uns 2 meses, passaram-se os 2 meses e logo em seguida eu tive a oportunidade de participar de um outro processo seletivo, fui para uma empresa maior, melhor. Assim, conheci vários amigos, mas ainda aquele sentimento, aquele rancor, aquela amargura continuava comigo. E eu fui, né? Foi passando o tempo. E aí, apesar de eu estar bem, assim, no trabalho, né? Um trabalho bem legal que eu fazia também nessa empresa, eu ainda continuava com aquele sentimento. E foi então que, fazendo exames de rotina, né? Questão de uns 3, 4 anos após, eu, né, me deparei com um câncer inicial de mama. E aí, nossa, aí veio tudo abaixo, né? Eu atribuía tudo, né, o que aconteceu comigo, o fato de eu ter, né, tido câncer de mama, aquela perda. Eu continuava atribuindo isso. Falei, por mais que eu estava em outro trabalho, então, mas vinha aquilo na cabeça. Foi aquela perda, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, né? E fui, fiz o tratamento, passei pela cirurgia, passei pela quimioterapia, pela rádio. A gente fica muito para baixo, porque a autoestima da gente vai lá embaixo, né? A gente não vê muito universo. Mas mesmo assim, fiz o tratamento, continuei trabalhando normal. E como que eu percebi alguma coisa? Quando eu fui fazer a minha consulta, já tinha terminado o tratamento, aqueles meus exames de controle, passando com a médica falou assim, e aí, tudo bem? Então agora vida nova, vamos, né, correr atrás agora do que passou já foi, vamos correr atrás do que vem pela frente, vamos investir em saúde, vamos, né, daí naquela consulta com a médica, eu falei novamente, falei, doutora, mas tudo isso aconteceu por causa daquilo. Se eu tivesse continuado lá, eu acho que eu teria ainda, não teria tido câncer de mama. Aí foi ela que me alertou e falou assim, Rosimeire, o que eu percebo em você, que você fisicamente, você está super bem, né? A gente conseguiu, né, um sucesso no tratamento, claro que a cura 100% não é, mas é assim, 90 e poucos por cento, e você tem que lutar por isso. Falou, mas eu sinto que você tem carrega muitas energias velhas, densas, pesadas. Você precisa se livrar disso. Ainda mais agora que você acabou esse tratamento. Se você continuar alimentando tudo isso, você pode ter uma recidiva da doença, né? Então precisa limpar essas energias. Eu falei, tá, e como é que eu vou fazer isso, né? E aí ela falou assim, você já ouviu falar em cura prânica? E eu falei assim, olha, eu já ouvi falar, mas não sei do que se trata, porque até então eu não conhecia nenhuma terapia alternativa. Ela falou assim, olha, eu vou te dar um contato e vou te passar, né? Se você tiver interesse, vai ser bom. Eu falei, mas o que é isso, doutora? O que é essa cura prânica, né? Ela falou assim, é uma ciência de cura, ainda ela falou bem assim, de doenças físicas e psicológicas, né? Por limpeza do prana. Prana mesmo. Eu falei, prana, o que é esse prana, né? Daí ela falou, energia vital, a limpeza dos chakras. Ela falou assim, você precisa harmonizar essas energias, né? Aí eu falei assim, ela falou das técnicas, né, que seria, né, transfere energia, né, a gente limpa, transfere, fixa, né. Aí eu falei, nossa, mas ela falou, vai fazer, para depois você me conta, né. E aí ela me indicou, deu um contato, eu marquei, e foi tão incrível que eu fiz na primeira, segunda, na terceira sessão, eu já consegui sentir assim um alívio, eu já via tudo aquilo de outra forma, eu conseguia ver a empresa como assim algo bom, gratidão por aquilo. Olha, foram 20 anos, um salário bom, eu conheci tantas pessoas. Então, assim, eu tinha uma relação de trabalho que eu tinha que entender que fechou o ciclo daquilo. E que eu já estava em outro lugar, que eu precisava fechar aquela janelinha que ficou aberta.
E foi tão interessante, porque até então eu não tinha encontrado com o meu superior, né? Desde que eu saí, eu fiquei magoada, não queria vê-lo mais, tal. E aí, logo em seguida, deu uns 3 meses depois, a gente se deparou na rua, cara a cara. E foi tão incrível, porque eu não senti raiva, eu não senti mágoa, a gente conversou super bem, e eu desejei tudo de bom para eles lá, e ele também para mim. Então, assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo. E eu digo assim, que isso foi tão bom, porque hoje eu passo pela empresa, em frente, normal, eu converso com as pessoas, então eu consegui, né? Acho que harmonizar, né? A gente fala assim, né, Patrícia? E eu fiquei muito interessada pelo assunto. E conversando com uma amiga, ela falou assim, puxa, vai ter um curso de terapia prânica. E a instrutora Patrícia, me passou o contato da Patrícia, foi aí que a gente se conheceu. Eu tive a oportunidade de fazer o nível 1, a gente ainda tem mais coisa pela frente, mas assim, ela é tão interessante porque assim, mesmo no nível 1, a gente já consegue ajudar as pessoas da casa, né? Os animais até. E assim, o que eu digo, né, que às vezes eu fico pensando, se eu tivesse tido acesso a essa terapia logo depois que eu tive essa perda desse emprego, trabalhado tudo isso, talvez não tivesse desencadeado um câncer de mama, uma depressão, talvez a gente tivesse já tido mais sucesso, e eu não teria remoído todo esse tempo, né, esses anos que ficou aí remoendo aquilo, e foi tão fácil de curar, né? Então, Patrícia, depois a gente se conheceu através, né, do curso, que foi ótimo, e também das constelações, e eu sempre indico para as pessoas, falo, gente, a gente precisa acreditar que além da medicina, né, da alopatia, a gente tem que, né, complementar, porque isso é tão bom, é tão forte, porque muitas coisas são psicológicas mesmo, né? Então, assim, no meu caso, hoje eu digo, eu tenho gratidão pelo salário que eu recebi lá, pelos anos que eu fiquei, pelos amigos que eu encontrei, e que fechou aquele ciclo, fechou e hoje já estou em outro, isso que eu tenho que entender. E a minha saúde também, estou trabalhando nesse sentido, né? Então, a gente trabalha, né, no curso, né, Patrícia, a respiração, que é interessante, né? Eu sempre estava muito brava, muito rancorosa, né? Então, depois de tudo isso, gente, eu aprendi. Então, assim, eu espero que para vocês também sirva de contribuição. Patrícia, se você quiser complementar sobre a cura prânica, né? Eu acho que é muito interessante, tá? Espero ter contribuído. Pode ter certeza. Você sabe que eu te conheci, mas eu não sabia da sua história, né? Porque você não foi a minha paciente de cura prânica. Eu Sim, conheci já você sendo aluna da cura prânica e depois você participou das constelações das constelações, familiares. exato. Então, eu não conhecia a sua história, assim, com detalhes, né? Fiquei muito feliz porque você alcançou a cura. Sim, Eu achei fantástica essa médica, né? Ela mesma acabou conduzindo você para os tratamentos energéticos. Então, eu fiquei sim, encantada com a postura dela, porque a gente tem ainda, a medicina ainda, ela muitas vezes ela faz algum enfrentamento com relação às medicinas vibracionais. sim. E hoje a gente tem um monte dessas medicinas vibracionais, que além da cura prânica, tem Theta Healing, tem barras de Axis, e tem um trilhão de outras técnicas que estão disponíveis aí, que realmente curam, que ajudam na cura. E ainda eu vejo que ainda existe uma dificuldade das técnicas poderem entrar em harmonia com relação às pessoas. E ano passado, quando essas técnicas foram aprovadas pelo SUS, eu falei, uau, como pode, né? Eu fiquei encantada por essa possibilidade, que eu trabalho com a cura prânica já há 21 anos e levou tanto tempo para a gente poder ter ela disponível no sistema de saúde. Então, é sinal de que a medicina ela está acolhendo aos pouquinhos essas técnicas todas no coração dela. Mas eu vou falar para você um respeito profundo que eu tenho pela medicina. Pensa bem,
a sua cura do câncer foi a medicina que alcançou. Você alcançou junto com a medicina, com o tratamento, com toda... Eu não sei se você passou por cirurgia, mas tudo que a Sim. medicina disponibilizou para você, realmente ela curou. Porque a Uhum. medicina, ela é fantástica, ela entende bem do corpo físico, mas muito Sim. bem. Eu sempre falo que a gratidão que eu tenho pela medicina é muito grande, porque se uma pessoa quebra uma perna, nós da cura prânica não temos nada que fazer com aquilo, né? Se a pessoa não for para o médico e ela não for fazer, engessar a perna, tirar o raio-x, ver onde está a quebradura e engessar aquela perna, realmente nós da cura prânica não vamos conseguir fazer, ainda mais se for uma fratura exposta, menos ainda. Aí não tem como. Mas quando a medicina ela se junta com as medicinas energéticas, então o que a cura prânica pode fazer numa fratura exposta? Enquanto a medicina faz esse trabalho no físico, nós vamos fazer nos corpos energéticos. Então, nós vamos conseguir ajudar a regenerar esse lugar, a cicatrização acontecer mais rápido do que o normal. Junto com a cura prânica e mais a medicina tradicional, a gente vai conseguir, nesse caso, uma aceleração muito rápida do tempo de cura. O osso vai colar mais fácil, a medicação para dor e para desinflamar vai funcionar mais rápido, e a pessoa vai passar por aquele desafio com dignidade. Então, os processos energéticos realmente eles são fantásticos. E eu, há 21 anos trabalhando com a cura prânica, eu ainda fico encantada. Muitas vezes eu falo, nossa, eu tenho a impressão que esse caso, talvez a gente não vá ter uma solução. E, de repente, uma solução inesperada, de tanto a gente vai curando com energia prânica aquele lugar, aquela dor ou uma doença física grave. A cura prânica, ela é assim, ela é infinita. Tudo que você quiser tratar com a cura prânica é possível. Um órgão interno, é possível tratar todas as doenças emocionais, é possível tratar todas as doenças físicas com a cura prânica. Só que a cura prânica precisa estar junto na composição do que a medicina faz. Sim. Né? Então, a minha postura, a vida toda que eu trabalho com a cura prânica, sempre foi: se o cliente chega, me procura antes do médico, muitas vezes eu encaminho ele para o médico, ele vai fazer o diagnóstico lá, vai fazer também o tratamento que tem lá, depois volta e faz o tratamento aqui com a gente. Porque é imprescindível que as pessoas entendam que é uma coisa muito necessária. Sim. Os tratamentos. Quando uma doença ela não consegue uma cura com a medicina, é sinal de que ela é energética. Então, aí sim, a pessoa deve realmente procurar os tratamentos energéticos. E no seu caso, era o caso de psicoterapia. Então, certamente, o terapeuta que te atendeu, porque o corpo já estava curado, mas o corpo emocional não. E a psicologia tradicional também é fantástica, mas a psicologia vai demandar de muito tempo para ajudar a pessoa a espontaneamente remover toda essa carga emocional que estava ali. Porque na cura prânica, como a gente vai tratar com energia prânica, e no caso da psicoterapia, a gente vai tratar com energia divina. Então, a gente invoca um anjo de cura e a gente é só um canal. E se o karma daquela pessoa estiver já maduro, o anjo de cura ele interfere e ele remove de dentro dos chakras e de dentro da aura, remove completamente aquela emoção. Então, é fantástico os resultados que a gente tem com psicoterapia prânica. É bem o que você relatou. Às vezes é na terceira sessão que o cliente já vem relatando uma melhora assim muito grande que estava sentindo. Então, eu fiquei muito surpresa, né? Eu nem imaginava. Eu sempre falo que eu não combino com as pessoas a história que elas vão contar. Eu não sei, para mim também é uma surpresa.
E eu fiquei muito feliz de você da gente poder falar sobre a cura prânica. Então, são tantas histórias, né? E essa foi uma delas, né? Mas foi aí que eu conheci a cura prânica, né? E a médica, como você falou, a médica que me indicou, né? Sim. Porque, novamente, no meu retorno, eu insisti, é por conta de tudo aquilo que aconteceu isso. Então, você ainda continua, né, com essa, né? Mas, olha, realmente, talvez se eu tivesse feito, né, a cura prânica antes, né? Não teria desencadeado tudo isso, né? Mas É você verdade. sabe que tudo está na hora certa. A cura Uhum. prânica, por exemplo, como ela não é muito divulgada, quase pouquíssimas pessoas conhecem a cura prânica, então muitas pessoas nem vão saber que ela existe para poder se tratar. Sim. Você mesma é uma dessas pessoas que nem sabia da existência Nem sabia. dela. Porque Não conhecia. como a cura prânica, por detrás dela, ela tem... A cura é só a pontinha do iceberg. Ela tem uma escola esotérica por detrás dela e ela tem uma escola hermética. Então, a maior parte de tudo da cura prânica não pode ser muito divulgado. Né? É uma escola realmente fechada. E por isso acaba que a cura prânica ela acabou não sendo muito conhecida como a acupuntura, por exemplo, que é extremamente popular. Mas a cura prânica não é conhecida. Ela é pouco conhecida, aqui no Brasil principalmente. E é antiga, né, Patrícia? E é uma técnica antiga, né? Ela é tão antiga quanto a acupuntura. Ela é tão milenar quanto a acupuntura, só que completamente desconhecida. E o bom da cura prânica é que, como a gente não utiliza agulha e nem toca no cliente, e pode ser feito à distância, a pessoa pode estar lá no Japão, é possível remover uma dor dela, ou limpar uma energia que está causando câncer, ou desintegrar um problema emocional. As doenças mentais também, psiquiátricas também é possível ser tratada pela cura prânica, presencialmente ou à distância. Então, como não tem interferência, ela não é invasiva, a cura prânica, né? Então, pessoas que têm um pavor de agulha, por exemplo, a cura prânica, ela é bem indicada para bebês pequenininhos. É possível tratar uma mamãe que está gestando um bebezinho que ela sabe já que já está adoecido dentro da barriga, é possível a gente curar esse bebê dentro da barriga da mãe. Olha que interessante. E é encantador, né? É possível tratar plantas, grandes plantações, rebanhos de animais. É possível tratar um ambiente, uma casa, um prédio inteiro. Então, é inacreditável as possibilidades que a cura prânica tem. Ela realmente é uma técnica fantástica. Muitas possibilidades, né? E aí, o que você nos deu nessa conversa foi a possibilidade da gente estar falando sobre a cura prânica. Cura prânica, mais exatamente. pessoas poderem ter acesso a ela. Sim, espero ter, né, trazido alguma informação e que as pessoas, né, possam, né, tirar um pouquinho, né, de exemplo da historinha, né? Que existe essa terapia que é muito boa e que me ajudou muito, muito mesmo e ainda continua me ajudando. Tá bom? Muita gratidão pela sua contribuição. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Um beijo grande para você e fica com Deus. Você também. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijão. Um excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.